Fala pessoal, a gente está começando a nossa aula 5 de probabilidade. Então, estamos na quinta aula. Se por acaso você pulou alguma, lembre-se que está tudo disponível aí para vocês assistirem e, de preferência, seguir a ordem. Não pule nenhuma aula, assista todas para você compreender bem a matéria e chegar nessa quinta aula aí sabendo tudo direitinho do que a gente já aprendeu até agora. A gente parou nos tipos de eventos, né? A gente falou na aula passada de evento certo, evento impossível e eventos mutuamente excludentes. Hoje a gente vai falar de mais um tipo de evento. No caso, a gente vai falar do evento complementar. A gente vai ver como é que se calcula a probabilidade de um evento complementar que pode ajudar muitas situações. Vamos lá, a definição? Dois conjuntos que sejam subconjuntos de um espaço amostral são complementares quando a interseção entre eles é vazia e a união deles é o próprio espaço amostral. O que isso quer dizer? Se você pega o seu espaço amostral, né, que a gente já sabe o que é espaço amostral, que a gente aprendeu lá na aula 1. Então, se você pega o seu espaço amostral, vou fazer um esquema aqui qualquer, ficou bem torto. Vamos só dar uma ajeitada aqui. Se você pega o seu espaço amostral e dele você tira aí duas partes, vamos dizer assim. Essas duas partes vão virar dois conjuntos, tá? Então vamos dividir eles aqui, ó, em dois conjuntos. Eu tenho esse meu primeiro conjunto aqui e eu tenho esse meu segundo conjunto aqui, ok? Se não há interseção entre eles, e a gente já aprendeu na aula anterior sobre a interseção, então você vê que eles não têm nenhum ponto em comum, só estão lado a lado, e a união deles é o próprio espaço amostral. O que quer falar da união? A união é quando eu junto tudo. Então, se eu juntar um conjunto com o outro, forma um espaço amostral. E a gente vê isso daqui com clareza, né? Porque só essa parte aqui de verde, destacar aqui mais, só essa parte aqui de verde é um conjunto. Mas se eu juntar essa parte de verde com essa parte aqui de amarelo, ela forma aquele meu conjunto inicial que ele estava todo branco quando eu desenhei, beleza? Então, eu tenho aí meus dois conjuntos de acordo com o que está escrito ali na definição. Só voltar essa linha aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o nome a esse conjunto para facilitar. Eu vou chamar aqui de conjunto A de evento, que a gente já está estudando aí há muito tempo, tá? Eu digo que essa outra parte que está ali destacada do lado, ela é o complementar do A. O que isso quer dizer? Ela completa o conjunto A para que ele se torne um espaço amostral. Então, se esse daqui é o meu conjunto A, esse pedacinho aqui ele vai ser o complementar. Eu vou colocar uma barra em cima da letra para indicar justamente esse complementar. Isso quer dizer que quando eu juntar os dois conjuntos, e esse juntar na linguagem de conjuntos é fazer a união entre eles, e o símbolo da união é aquele U. Então, quando eu faço a união com o seu complementar, ele gera o meu espaço amostral, ok? É isso daqui tudo que está sendo dito nessa pequena definição. Se você pega dois conjuntos cuja interseção entre eles, então o A interseção com a complementar é vazio, e a união entre eles é o espaço amostral, significa que um é complementar do outro. Um completa o outro para se tornar o espaço amostral. E o que isso adianta? Adianta o seguinte, olha só, vamos apagar aqui esse desenho para usar aqui esse espaço. Se o A união com o complementar é igual ao espaço amostral, eu posso dizer que
o número de elementos de A união com A complementar é igual também o número de elementos de S. Porque se um conjunto é igual ao outro, significa que a quantidade de elementos de um conjunto é igual à quantidade de elementos do outro conjunto. Beleza? E o que significa a união? A união é juntar os elementos. Se é juntar os elementos, eu estou pegando o número, deu uma travada, o número de elementos do A mais o número de elementos do A complementar. Eu estou pegando o número de elementos de um mais o número de elementos do outro, e isso daqui vai me dar o número de elementos do espaço amostral. E um detalhe, que eu só posso fazer isso daqui porque não existe interseção, porque a interseção ela é vazia. Tá? Então não tem problema nenhum eu somar os elementos de um conjunto com os elementos do outro conjunto. Isso daí a gente aprende lá na teoria dos conjuntos, tá? E aí aonde que eu quero chegar? Que se eu dividir todo mundo pelo espaço amostral, pela quantidade de elementos do espaço amostral, olha só, vou dividir pelo número de elementos de S, vou dividir pelo número de elementos de S, e vou dividir pelo número de elementos de S. Isso significa que aqui é igual, vai dar 1, certo? Isso daqui, o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de S, lembra alguma coisa a vocês? Isso daqui é a definição de probabilidade que a gente aprendeu lá na aula 2. Isso daqui não é a definição de probabilidade? O número do evento sobre o número do espaço amostral. Então, isso daqui, essa expressão, é a probabilidade de acontecer A. Isso daqui, então, vai ser a probabilidade de acontecer A barra, ou seja, A complementar. Isso daqui, como eu cortei, ficou igual a 1, né? Que esse corte aqui é divisão, o número dividido por ele mesmo é 1. Então, se eu somar a probabilidade de acontecer A com a probabilidade de acontecer o seu complementar, isso daqui resulta em 1. Ou ainda, eu posso passar esse P de A aqui para o segundo membro e fica probabilidade de acontecer o A complementar igual a 1 menos a probabilidade de acontecer o A. É uma maneira de eu calcular o complemento de um conjunto, a probabilidade de acontecer o complemento de um conjunto evento. Isso daqui é muito útil em algumas situações que poderia ser trabalhoso eu calcular uma determinada probabilidade. Por exemplo, esse problema aqui, ó. Dois irmãos estão em uma fila. Olha o erro aqui de novo. É uma coisa que aconteceu lá naquele exercício, né? Esse daqui é um exercício que eu fiz com vocês algumas aulas atrás, que os dois irmãos estão em uma fila com outras 8 pessoas. E eu quero saber a probabilidade dos dois não ficarem juntos na fila. Quando eu fiz com vocês lá atrás, na aula de exercícios 3, eu pedi para calcular a probabilidade deles ficarem juntos. Aqui eu quero que eles não fiquem juntos. Tem muita diferença, sim? Tem. O que a gente tem que pensar aqui? Que a fila tem 10 pessoas, né? Porque são 8 com os dois irmãos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que pode acontecer? Pode ser que um irmão, o irmão A, esteja aqui e o irmão B esteja aqui. Já não estão juntos. É um caso. Mas poderia acontecer desse irmão B, ele está aqui. Ou esse irmão B, ele poderia estar aqui. Ou poderia estar aqui.
Ou ainda você poderia... Isso tudo, o A está aqui parado, você está vendo, né? Eu poderia também mexer com A. O A poderia estar aqui. Aí você começa a perceber o número de casos começa a aumentar e vai ficando cada vez mais complicado de você chegar a um raciocínio mais direto para se calcular. Então, o que a gente pode fazer? Olha como é que vai ser fácil. Lá naquele exercício, quando a gente fez, e se você não lembra, você pode voltar. Se você tiver anotado aí no seu caderno, melhor ainda. Mas você pode olhar lá no vídeo que a gente calculou a probabilidade dos irmãos ficarem juntos. A probabilidade deles ficarem juntos, vamos colocar aqui escrito mesmo, ela é igual a 1/5, não é isso? Qual que é o complemento desse conjunto? Bom, só tem duas situações. Ou os irmãos ficam juntos, ou eles ficam separados. Então, se eu disser que ficarem juntos é o meu evento A, o complemento desse meu evento é eles não ficarem juntos, certo? Porque você só tem essas duas coisas para acontecer com eles. Então, não ficarem juntos é o complementar do A. E o que a gente acabou de aprender? Que a probabilidade do complementar é só você fazer 1 menos a probabilidade do A. A probabilidade do A é 1/5. Então, é 1 menos 1/5. Simples. É um caminho mais prático que a gente tem quando se utiliza o complementar. Aqui eu vou fazer, ó, quando a gente tem frações, aqui nem precisaria que é mais fácil. Mas vamos calcular MMC aqui. MMC seria 5, né? Aqui o denominador é 1. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1, 5. Menos 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 1, 1. 5 menos 1, 4/5 é a probabilidade deles não ficarem juntos. Eu falei que nem precisaria ali, né? Que tem um jeito mais fácil, que é só a gente pensar o seguinte. O seu espaço amostral, que é tudo que pode acontecer, de forma simplificada aqui, não é 5? E o seu número de eventos aqui não deu 1? Se 1 é em relação a ficarem juntos e 5 é o total, então não ficarem juntos é justamente o complemento que você tem para juntar no 1 e dar 5. Então, quantos casos faltam para juntar com 1 para dar 5? Faltam 4, né? Porque 4 mais 1 vai dar os 5 aqui de baixo, que seria relacionado ao meu espaço amostral. Então, pode usar essa associação aí você nem precisa ficar calculando aqui sempre o resultado sempre as contas aqui com frações, tá? Você já pode dar o resultado aí direto, mais fácil ainda, tá? Vamos fazer mais um então, só para fixar bem a ideia, talvez tirar alguma dúvida que possa ter ficado. Bom, então fazer esse exemplo 12 aqui para a gente completar o conteúdo de hoje, que eu sei que essa parte de evento complementar às vezes pode ser um pouquinho confuso, então vamos fazer só mais umzinho. Uma cesta, ela contém 10 bolas coloridas da seguinte forma: 4 são da cor amarela e 6 são da cor azul. Retirando 3 bolas dessa urna, calcule a probabilidade de pelo menos uma delas ser da cor azul. Então aqui a gente vai ter que ter cuidado sempre com essa expressão que aparece. Vou destacar aqui, ó, que é esse pelo menos uma, porque ela limita uma quantidade, mas ela não dá uma quantidade exata. O que isso quer dizer? Ele está falando que ser pelo menos uma bola da cor azul, você pode ter uma, duas ou as 3 bolas serem da cor azul. Você tem que ter o limite mínimo de uma bola azul, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso aí, não é achar que pelo menos uma da cor azul, então é só ter uma bola azul. Não.
É um caso em que você pode ter várias situações diferentes. E quando você tem esse caso de várias situações diferentes, às vezes pode dar um pouquinho mais de trabalho para calcular a sua probabilidade, porque você teria que calcular a probabilidade de ter uma bola azul. Você depois teria que calcular a probabilidade quando fossem duas bolas azuis. E depois a probabilidade quando fossem três bolas azuis. Então você teria que fazer três contas aí diferentes. E é para isso que entra o complementar, para ajudar a gente nessa situação. O que a gente pode pensar? Qual que seria a situação complementar dessa nossa frase aqui, pelo menos uma ser da cor azul? Bom, se o pelo menos uma ser da cor azul significa você ter uma, ou duas, ou três bolas da cor azul, a única coisa que eu não estou contando é o quê? Quando as três bolas são da cor amarela. É a única situação que está de fora. Então, esse é o complementar do conjunto. E é a partir daí que eu vou começar a resolver esse problema. É a partir de algo que eu não quero. Eu vou começar a calcular a probabilidade desse evento aqui, que eu vou chamar de A. A probabilidade das três bolas serem amarelas. Ok? E aí, qual vai ser a probabilidade de acontecer três bolas com a cor amarela? Bom, vamos calcular o espaço amostral. O número de elementos do espaço amostral é de quantas maneiras eu consigo retirar três bolas da cesta que tem 10 bolas. Lembra, eu estou pegando três bolas de 10 bolas. Eu estou escolhendo três, não importa qual é a ordem, eu só tenho que pegar três dessas bolas da cesta. Então, é uma questão de combinação. É uma combinação, opa, é uma combinação onde eu tenho 10 elementos e preciso escolher 3, beleza? E agora, qual que vai ser o número de casos do meu evento? De novo, vai ser uma combinação, porque eu vou acabar escolhendo três bolas. Só que o meu evento é três bolas da cor amarela. Então, essas três bolas que eu vou escolher, para fazer sentido aqui no meu evento, tem que ser as três bolas escolhidas da cor amarela. Então, essas três bolas elas precisam ser retiradas apenas desse grupo aqui, ó, que é o total das bolas amarelas. Então, vai ser a combinação aonde eu tenho quatro bolas amarelas e escolho três dessas, tá? Eu estou falando escolher, mas acaba sendo retirar aleatoriamente da urna, da cesta. Bom, agora a gente pode calcular o valor dessa combinação e depois fazer a probabilidade, ou juntar tudo e tentar simplificar alguma coisa. Vamos só escrever aqui na fórmula, fica 10 fatorial dividido por 10 menos 3 é 7 fatorial, vezes 3 fatorial. Lembrando que a gente já aprendeu a fórmula de combinação na aula de combinação. Eu já refiz isso daqui também nas aulas aí anteriores, tá? Qualquer dúvida é só voltar aí nas aulas anteriores. Aqui fica 4 fatorial sobre 4 menos 3 é 1 e 3 fatorial. Agora vem o passo seguinte, que aí fica a critério de vocês. Como que vocês acham melhor? Calcular aqui primeiro, né, a combinação, deixa eu botar igual certinho aqui. Calcular aqui primeiro o resultado e depois fazer as contas, ou vamos juntar tudo e simplificar? Todas as que eu fiz até aqui agora no nosso curso, eu estou deixando para simplificar, não estou calculando antes. Então, só aí para a galera que gosta de calcular tudo primeiro, vou fazer diferente nessa, tá? Vou calcular tudo aqui de uma vez. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E aí eu paro no 7 para cancelar com o 7 aqui de baixo. Tá? Então, essa daqui eu vou fazer diferente. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1.
Essa daqui eu vou fazer diferente, só aí para a galera que quiser uma outra opção de como calcular esse tipo de situação. E aqui sim eu posso simplificar, estou na mesma fração. Se você quiser fazer 10 vezes 9 vezes 8, e embaixo 3 vezes 2 vezes 1, sem problema nenhum. Mas ó, fica muito mais fácil, né? 8 dividido por 2 é 4. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 10 é 120. A gente já tem o resultado aí com maior facilidade. Ponto. Achamos o espaço amostral. Falta achar o evento. O evento aqui, então, vai ser 4 vezes, paro aqui no 3 fatorial, para eu poder cancelar com 3 fatorial daqui de baixo. 4 dividido por 1 é 4. Agora a gente faz a probabilidade. Então, a probabilidade com esses dois dados aqui de acontecer o evento A, ela é igual ao número de casos do evento, que é 4, dividido pelo número de casos do espaço amostral, que é 120. Ó, como ainda dá para simplificar aqui, 4 e 120 eu posso simplificar por 4, né? Vai dar 1 sobre 30. Se eu dividir aqui por 4 e aqui também por 4, beleza? Porém, não é isso que o problema pergunta. O problema não quer saber a probabilidade, vou até destacar aqui. Aqui eu calculei a probabilidade das 3 bolas serem amarelas. O problema não quer isso. O problema quer que pelo menos uma seja da cor azul, que é o contrário do que a gente fez. E aí a gente usa aquela ideia do complementar. Qual que é a ideia do complementar? A probabilidade que eu quero agora, que eu vou chamar de A barra, que vai ser pelo menos uma azul, essa probabilidade é igual a 1 menos a probabilidade do A. Aí você deve estar se perguntando de novo, porque você esqueceu, né? Já o que eu falei agora há pouco, a gente revisa, não tem problema. O que é esse 1 menos? 1 é o 100%, é o total, é tudo que pode acontecer, menos a probabilidade que eu acabei de calcular. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. É pegando. Deixa eu ver onde aparece aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui, depois eu apago. É eu pegar todo esse meu espaço amostral, tudo que pode acontecer, que é toda essa região aqui do conjunto, e dessa região toda aqui, que é os 100%, que está representado pelo 1, eu vou retirar o que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero que as 3 bolas sejam amarelas. Então, ó, eu vou retirar essa fatia aqui que eu não quero do conjunto. E aí vai sobrar o que eu quero, que é que tenha pelo menos uma bola azul das 3 bolas que foram retiradas. Beleza? Lembrando que isso só vale porque os eventos são mutuamente excludentes, não tem interseção. Ó. Eles podem ficar lado a lado, mas não tem nenhum elemento em comum. Tá? Então vamos tirar esse rabisco daqui. Vamos terminar o cálculo. Fica 1 menos 1 sobre 30. E aí no exemplo anterior até dei a dica para vocês, né, que não precisa nem calcular o MMC aqui. É só você diminuir a quantidade. Como você tem um caso de 30, faltam quantos para se juntar esse um caso aqui para formar 30? Faltam 29, né? Que aí 29 com mais esse 1 junta formam uns 30 casos aqui, beleza? Então a probabilidade aí de você tirar 3 bolas e dessas 3 bolas, uma delas pelo menos ser azul é de 29 sobre 30, ok? Bom, esse exemplo aí é um exemplozinho para você pensar, para a gente começar a explorar um pouquinho mais a fundo
a ideia, a noção de probabilidade, puxando um pouco aí também conceitos de conjunto que a gente aprende geralmente lá no primeiro ano, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas? Se ainda tenha ficado alguma dúvida, mandem as dúvidas, comentem. Podem mandar perguntas aí pedindo para que eu faça algum outro vídeo, algum outro exemplo. A gente vai ter também uma aula de exercícios focado nisso, mas aí já vão mandando o que vocês querem aí que eu reforce mais em cima desses assuntos que a gente já viu para ir preparando algum material aí para a galera que tiver com dúvidas, beleza? Então, bons estudos aí para vocês e até a nossa próxima aula.